Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos por aqui, para o quarto vídeo, parte 4, sobre casamento. O que a luz das Escrituras fala sobre casamento. E hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais curto para que chegue para você compartilhar para aqueles que estão separados, aqueles que estão em crise no casamento, porque esse vídeo em especial é para os obreiros da igreja. Você deseja o episcopado? Boa coisa você deseja, diz a palavra de Deus. Mas para você ser obreiro, você não pode ser um obreiro desaprovado por Deus e também pelos homens, porque tem um ordenamento jurídico, tem um estatuto da igreja. Você não pode achar que você pode fazer as coisas do reino de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. E muitas pequenas igrejas são abertas, onde o cara não tem um pastor presidente, ele não tem uma liderança, ele não tem um conselho espiritual, não tem nem um círculo de oração, não tem escola bíblica dominical, não tem culto de doutrina, então é uma falsa igreja. Se você quiser ser um falso obreiro de uma falsa igreja, fique à vontade. E você vai ficar na promessa do falso céu. E o Hades e o Sheol vai te esperar, com certeza. E eu tenho autonomia para falar sobre casamento, porque eu já passei por várias fases no casamento. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus me incomodou, me deu um espírito de ousadia para falar. Eu estou com a Bíblia aqui, ó, a Bíblia judaica, para depois não dizerem que eu não estou resguardando os originais. Amém? E eu vou usar daqui para frente sobre casamento esta Bíblia, essa tradução. Em 1 Timóteo, capítulo 3, está escrito: eis uma declaração na qual se pode confiar. Se alguém deseja ser líder congregacional, procura uma tarefa nobre. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher. Vou parar por aqui. Um líder congregacional, que minha Bíblia fala, nessa tradução, essa Bíblia judaica, ele tem que ser fiel à sua esposa. Então, eu li muitas vezes, continuo lendo um livro que eu indico para todo obreiro, que é o livro Ministério Pastoral de John MacArthur Jr., um teólogo, um avivalista, um americano que estuda muito as Sagradas Escrituras, um escritor renomado calvinista, mas mesmo eu sendo arminiano, eu vou reter o que é bom. E ele diz que uma vez que você deseja o episcopado como a palavra de Deus, você tem que ser marido de uma só mulher, ser fiel a uma mulher. Então, à luz das Sagradas Escrituras, infelizmente, quando um obreiro, um pastor, um mestre da escola bíblica dominical, um evangelista, um missionário, ou qualquer outro cargo que porventura ele venha desempenhar no ministério da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, diz as Escrituras, ele tem que tomar decisão e ser homem, não só vestir calça, para entender que o atributo de Deus, um dos atributos de Deus é soberania, Deus é soberano. E a palavra de Deus, quer seja tradução judaica, quer seja Almeida revisada ou qualquer outra tradução, estará escrito que um obreiro, além de manejar bem a palavra de Deus, além de ser um homem de oração, de bom testemunho, ter os filhos em sujeição na sua casa, cuidar da sua família, dar um bom testemunho, martúria, ser conhecido pelas obras frutíferas e não infrutíferas nessa terra, ele precisa tomar bastante cuidado, porque ele está selado com uma aliança com sua esposa até a morte. E o adultério? O adultério, quando a pessoa se arrepende, essa é a teologia que eu acredito. Quando existe o perdão,
quando 1 Coríntios capítulo 13, que o apóstolo Paulo fala sobre a excelência do amor. Quando existe o amor ágape, o amor verdadeiro, é muito difícil, não é fácil, mas existirá o perdão. Se for um perdão genuíno, se o cônjuge, quer seja um homem, quer seja mulher, se arrepender de todo o coração, mudar suas práticas, e você sabe quando existe um arrependimento genuíno, e você quiser prosseguir nesse casamento, você deve. Porque não existe ministério sem casamento. Não existe obreiro sem uma esposa. Não existe obreiro desaprovado. Podem até fazer conchavos, mas não vai passar na régua de Papai Jeová. Nas Sagradas Escrituras é bem clara: se você adulterar, se você resolver não se arrepender, se você resolver se separar, você está fora. Não existe segundo casamento para obreiro, só para o morte. Se você é viúvo, se você é viúva, então você está habilitado a orar e com muito cuidado, com muita sabedoria, no futuro, depois do luto, depois de passar, quem sabe, alguns anos, você se preparar para casar de novo. Esse é o único caminho. Essa é a única referência e cláusula da Bíblia Sagrada. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou aqui para falar a verdade, não preocupado com curtidas, compartilhamentos. Eu estou aqui para ser um avivalista das últimas horas, dos últimos dias, e apregoar o evangelho da verdade. Quer queiram, quer não queiram, quer concordem, quer não concordem. Já estudei muito sobre casamento. Já vi muitos hereges e muitos heréticos estão espalhados no Kawaii, no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Mas todas as vezes que eu estudo, o Espírito Santo de Deus confirma em meu coração que o casamento é uma aliança eterna. E quando você foi lá no reverendo, no padre ou no pastor, porque você pode ter casado antes de ser evangélico, e se você já é evangélico, está com sua família, o maior projeto de Deus nessa terra é até que a morte vos separe. Que Deus abençoe em nome de Jesus.